Segunda-feira, vocês vão estar de férias. Olha que alegria, que felicidade, que maravilha. Nada pode dar errado. Tá tudo maravilhoso. Segunda-feira, independente do que acontecer, vocês estão de férias. Que alegria, que felicidade. Garanto que vocês nem devem estar dormindo de ansiedade pelas férias. Mas, enfim. Ah, queridos, hoje nós vamos... Eu separei alguns assuntos aqui para conversar com vocês. Eu sei que vocês estão aí numa semana de muitas revisões e pré-provas. Eu não sou a pessoa que acredita tanto assim nos pré-provas, então o que eu vou fazer aqui é dar uns chutes, e aí, volta e meia, a gente pode acertar um desses chutes aqui, né? Eu vou mutar um pessoal que está vazando áudio, tá? Então, pessoal, eu vou dar um chute aqui de alguns assuntos. A gente pode acertar alguma outra coisa. No mais, a gente dá uma revisada em conceitos. Vocês sabem que física, eu espero que vocês tenham compreendido esse ano, é entender a grande jogada, não um assunto, outro assunto, outro assunto. Existe uma lógica. Se vocês pegam a lógica, vocês conseguem se dar bem na prova. Então, vamos dar uma estimulada, na pior das hipóteses, uma estimulada nessa lógica que existe na física, tá? Eu estou mutando vocês toda hora, tá? Porque está vazando o áudio. Muito bem, queridos. Hoje, então, eu vou conversar com vocês aqui simplesmente em tela branca, como se fosse um quadro, e eu vou simplesmente trabalhando com vocês alguns assuntos que estão me dando na telha, até que feche um certo horário, ou que eu sinta aí que já ficou cansativo o suficiente. Sei que hoje, às 5 horas, vocês têm o pré-prova do foguinho, parece que depois tem mais um às 7 horas, não sei, tem vários pré-provas acontecendo aí, né? Então, minha ideia aqui é não tomar também muito tempo de vocês. Vamos dar uma conversada, então, primeiramente, pessoal, em dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro deles é o conceito de velocidade relativa. O conceito de velocidade relativa, eu quero fazer um paralelo com vocês entre ele e o conceito de velocidade resultante. Porque se vocês pegarem vários últimos anos aí da URGS, vocês têm a primeira questão da prova sendo sobre isso, uma questão bem básica sobre velocidade relativa ou sobre velocidade resultante, e claramente apostando num erro que é o erro que a maior parte das pessoas fazem, que é decorar uma fórmula e, de repente, ao decorar uma fórmula, confundir a velocidade relativa com a velocidade resultante. Porque sempre que eles perguntam na prova qual é a velocidade relativa aqui, uma das alternativas é a velocidade resultante, que é para ver se vocês sabem a diferença entre as duas. A primeira grande lição que eu vou dar aqui para vocês é: queridos, qual é a fórmula da velocidade relativa? Alguém aí sabe a fórmula da velocidade relativa? A resposta que eu gostaria de escutar é não, não sabemos a fórmula da velocidade relativa. O melhor jeito de vocês não errarem em velocidade relativa é não saber a fórmula. Como assim, senhor? Vocês têm que entender o que é e esquece a fórmula. O conceito de fórmula pode foder vocês aqui. Olha o que é velocidade relativa. Mede, eu vou colocar agora mais coloquialmente do que eu costumo colocar para vocês. Mede de quanto em quanto, de quanto em quanto, dois corpos se aproximam ou afastam. Se aproximam ou afastam entre si. É isso que vai ser a velocidade relativa. Necessita, meus caros, dois corpos. E quando ele te pergunta qual é a velocidade relativa entre esses dois corpos, ele está perguntando para vocês de quanto em quanto estes dois corpos, ou de um em relação ao outro, de quanto em quanto esses dois corpos se aproximam ou se afastam entre si. Então, por exemplo, meus caros, aqui, se eu tiver um exemplo em que eu tenha dois corpos, um corpo A e um corpo B, que possuem cada um velocidades VA igual a 100 metros por segundo e a velocidade VB também de 100 metros por segundo. E a pergunta é feita: qual é a velocidade relativa entre A e B? Essa é a pergunta. Bom,
Gente, isso que eu estou apresentando para vocês é a primeira questão da prova de, acho que é 2017 ou 16, que foi a menor média da história das provas da URGS. A média foi 7, cravadinho. E claro que agora são 15 questões, vai ficar menos, né, pessoal? Mas daí tem que fazer a correção. O que eu quero chamar a atenção com isso? A primeira questão da tal prova impossível era uma questão muito simples. A única diferença é que estava em quilômetros por hora, era a única diferença. Mas qual é a velocidade relativa? Como é que os Beagle erram isso aqui? Eles pensam assim, ó, o senhor, olha o que eu pensei. Eu pensei assim, ó, tem sempre a esquerda e sempre a direita. Aí uma corta com a outra. Muito bem, você pensou? Zero. Você simplesmente lembrou, teve um recalque que vetores contrários eu subtraio, vetores juntos eu somo, e se for 90 graus eu pitagorei, e tu não tem nenhuma noção do que ele te perguntou. Pessoal, presta atenção. Quando tu tem uma caixa e tu tinha duas forças atuando na mesma caixa e elas estavam juntas e você queria achar a força resultante, eu somava. Veja como isso não tem nada a ver com o que tem agora. Velocidade também é um vetor, mas aqui eu não tenho as duas velocidades em cima de um mesmo corpo. E aqui eu não tenho a pergunta qual é a velocidade resultante. Ele está perguntando qual é a velocidade relativa e, portanto, de quanto em quanto esses dois se aproximam ou se afastam. Se tu responde 0, tu está dizendo que eles não se aproximam nem se afastam. Porra, olha, eles não estão se aproximando. Como é que tu resolve isso? Simples. Olha para esse cara aqui. Esse cara, em 1 segundo, ele tenta aproximar 100 metros do B. Em 1 segundo, o B também tenta aproximar 100 metros. Então, se um aproxima 100 em 1 segundo e o outro aproxima 100 em 1 segundo, puta que pariu, de quanto em quanto eles estão se aproximando? De 200 em 200, pessoal. O senhor pode pensar que quando é sentido contrário, eu sou... Não decora, caralho. Opa, chegou a cair minha webcam. Não decora, caralho. Não fa... Me perdi. Tô aqui ainda, tô. Não decora, cara, pensa, é uma pergunta tão óbvia, de quanto em quanto eles estão se aproximando. Esquece a fórmula, que a fórmula só vai fazer você errar. Se eu colocar um outro exemplo, então eu vou colocar agora um exemplo, ó, em que o corpo A está indo para frente com uma velocidade VA 4 metros por segundo, e o corpo VB também vai para frente com uma velocidade VB 3 metros por segundo. Aí vem a pergunta, quem é a velocidade relativa de A para B? E aí ele te pergunta de quanto em quanto eles aproximam ou afastam. Olha para o A. O A passou 1 segundo, ele tenta aproximar 4 metros, está aproximando do B, olha aqui. Já o B está correndo para longe do A, ele tenta afastar 3. Então, Beagle, se eu aproximo 4, mas depois afasto 3, eu estou aproximando de 1 em 1. Porra, fácil pra caralho. Se ele pergunta a velocidade relativa entre dois corpos, ele está te perguntando de quanto em quanto eles se aproximam ou se afastam. Se ele te pergunta qual é a velocidade desse em relação a esse, a mesma coisa. De quanto em quanto eles se aproximam ou afastam. Agora, claro, se acontecer, meus caros, de tu ter duas velocidades juntas no mesmo corpo ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem uma esteira aqui, ó, gente, eu tenho aqui assim, por exemplo, uma esteira rolando, e essa esteira aqui, ela tem uma velocidade. A velocidade que a esteira tem para frente é uma velocidade de 3 metros por segundo. Já se você pega uma pessoa caminhando, pessoal, essa pessoa aqui, ela tem uma velocidade de caminhada, uma velocidade dos passos de 4 metros por segundo. O que acontece se eu pegar a minha esteira, ó, peguei a minha esteira aqui e coloquei a pessoa a caminhar em cima da esteira? Te liga. A pergunta agora é, quem é a velocidade da pessoa? O que é a velocidade da pessoa? A pessoa está se deslocando? Tá. Por causa da esteira, dos passos ou dos dois? Dos dois. Então, a velocidade da pessoa é composta por duas. A velocidade dos passos e a velocidade da esteira. Ambas ficam em cima do mesmo corpo. E eu quero saber qual é a velocidade desta pessoa aqui. A velocidade da pessoa ali seria 3 mais 4, que é igual a 7 metros por segundo. Para a direita.
Já se a pessoa, por acaso, ela simplesmente começasse a andar para a esquerda, o que iria acontecer? Ela tem 4 metros por segundo para a esquerda, a esteira joga 3, ela anda de 1 em 1. As regras vetoriais. Mas entendam a diferença que existe entre esses dois conceitos. São muito diferentes, pessoal. E toda vez que eles perguntam qual é a velocidade relativa entre os dois corpos, sempre tem nas alternativas uma alternativa para os beagles, que simplesmente pensam, tá junto, soma, e o contrário, subtrai 90 graus, Pitágoras, próximo. Não perde uma questão como essa, pessoal. Primeira questão da prova. Não perde uma questão como essa, tá? Te liga nessa questão. Alguma dúvida aqui? Eu posso bater o martelo? Bati o martelo. Vamos para outra questão, meus amores. Uma outra questão que eu gostaria de trabalhar com vossas excelências faz menção ao gráfico DT. O gráfico DT também é uma aposta minha para as primeiras questões da prova. O gráfico DT é disparado o que mais vai cair dentre os gráficos de cinemática. E eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês estudam grosseiramente 2 movimentos. O MRU, o que é o MRU? O MRU é aquele que apresenta velocidade constante e a aceleração igual a 0. E no MRU, a distância é simplesmente velocidade vezes tempo. É por isso, meus amores, que se eu for fazer um gráfico aqui, sendo que no eixo Y temos isso e no eixo X temos isso, gráfico DT, esta função acaba ficando assim, ó, Y igual a V vezes X, para fazer uma analogia com a matemática. E aí, meus amores, o que é a velocidade? O coeficiente angular é o termo A, aquele que vocês aprendem na matemática, que, por exemplo, um corpo com uma velocidade constante mais 2 seria assim. Se o corpo fica, por acaso, mais rápido, ele vai ficar como? Ele vai ficar assim, V igual a mais 4, mais coeficiente angular. Se ele ficar mais lento, ele vai ficar assim, V igual a 1, coeficiente angular diminuiu. Se ele tiver uma velocidade negativa, o coeficiente angular vai acabar sendo negativo. Por exemplo, aqui V igual a menos 3. Então, o que eu sei no MRU? Quando a aceleração é 0, teremos uma reta. E a velocidade vai me dizer se a reta é crescente ou se, por acaso, a reta é decrescente. Já se nós estivermos falando de um movimento, que é o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável, aquele que a velocidade varia e que a aceleração assume um valor constante, que pode ser, sei lá, mais 2 metros por segundo ao quadrado, ou na queda livre, mais 10, ou um movimento retardado, menos 2, menos 13 e assim por diante. E aí vocês sabem que, neste caso, a distância pode ser vista como V0t mais AT quadrado sobre 2. E aí, num gráfico DT, a coisa vai ter uma cara diferente. No gráfico DT, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Eixo Y, V0, eixo X, mais aceleração sobre 2, eixo X ao quadrado. É só substituir o tempo. Só fazendo uma analogia com a matemática, porque eu sei que na matemática vocês sabem que quando aparece isso aqui, nós temos necessariamente uma função de segundo grau, uma parábola. E mais do que isso, quem te dá a concavidade da parábola é o termo ax quadrado. Isso significa o quê? Pessoal, se a aceleração for positiva, teremos uma parábola feliz. Se a aceleração for uma aceleração negativa, teremos uma parábola triste aqui assim. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui rapidinho com vocês um gráfico, e aí vocês podem me ajudar aqui, ó. O corpo, ele teve 3 momentos. Olha só, eu vou chamar assim, ó. Momento A, corpo acelera. Corpo acelera até um valor de velocidade. Aí vem o momento B. No momento B, o corpo fica com velocidade constante. Ele acelerou, 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 depois manteve velocidade constante. E no momento C, o corpo freia. O que vai acontecer? Eu quero colocar isso aqui, tudo no mesmo gráfico. Então, eu vou dividir isso aqui em 3 áreas, ó, pessoal. Uma área A, uma área B e uma área C. Muito bem. Vou começar pela área A. Meus amores, no momento que você percebe que um corpo acelera,
ele vai ter uma aceleração positiva. E assim, meus caros, nota, ele está ficando cada vez mais rápido. Nota que ele está ficando cada vez mais em pé. E numa parábola com concavidade para cima, porque a aceleração positiva é concavidade para cima. O segundo trecho, meus amores, o segundo trecho é velocidade constante, é uma aceleração igual a zero. Meus caros, reta! Mas te liga que ele tem velocidade, não me vai parar ele fazer isso aqui, ó, Beagle, mantendo ele no mesmo lugar. Não, ele continua aumentando aqui, ó, só que numa reta. E depois, o que acontece no trecho final? No trecho final, a aceleração é negativa. Parábola triste. Olha como agora a parábola, ó, vai ser triste assim. E assim seria o gráfico DT. Então te liga, Beagle. Tu conhece as equações, tu conhece o Deus vê tudo lá, né? DVT do MRU. Você conhece a equação espero do MRUV vezes 0t mais AT quadrado sobre 2. Tem que conhecer as equações do MRUV, porque vocês sabem que MRUV não se faz de cabeça, só Beagles muito fracamente adestrados fazem MRUV de cabeça e inevitavelmente eles devem errar. Então, vocês conseguem, olhando para isso aqui, com os conhecimentos de matemática que vocês obtiveram, os alunos do Foguinho, infelizmente, vão ter que procurar em algum lugar esse conhecimento, eu estou brincando, de matemática. Com esses conhecimentos de matemática, meus caros, vocês precisam usar isso e ver reta, parábola, tá? Usem, né? Vocês já sabem coisas muito piores de geometria analítica, de funções. Posso bater o martelo no gráfico DT, meus amores? O gráfico DT, se cair, vocês vão acertar tudo, o gráfico DT. Né? Vocês vão ouvir lá, o Mauro diz, aceleração positiva, parábola feliz, aceleração negativa, parábola triste. Fechou? Queridos, terceira coisa que eu queria conversar com vocês, o satélite geoestacionário. Talvez não caia o satélite geoestacionário. O satélite geoestacionário é um puta de um detalhezinho, né? Pois é, se cair satélite estacionário eu seria um gênio, porque é um puta de um detalhezinho. Mas eu não vou fazer uma revisão aqui com vocês de última hora de um assuntinho que tem uma puta chance de não cair. Vou aproveitar para a gente revisitar várias coisas. O que é um satélite geoestacionário? Meus amores, aqui está a Terra. E a Terra, vocês sabem, gira. A não ser que alguém seja terraplanista, aí a Terra capota, não, mentira. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui o território brasileiro. O território brasileiro, meus caros, em 12 horas, meio-dia, ele vem daqui até aqui. Vamos supor que nós tenhamos um satélite lançado pela nossa inteligência para vigiar o nosso país. Então eu não posso, né? A Terra girou, infelizmente, só daqui a 24 horas eu vou conseguir visitar. Não, o satélite vai ter que girar junto. E mais do que isso, quando o Brasil der meia volta, o satélite dá meia volta. Quando o Brasil der uma volta inteira, o satélite dá uma volta inteira. Isto significa que o período que o satélite geoestacionário tem é de 24 horas. Afinal de contas, ele precisa dar uma volta completa ao mesmo tempo que a Terra. Agora, deixa eu aproveitar e lembrar de dois conceitinhos que nós temos de cinemática. Velocidade, lembra? Distância pelo tempo. Sor, é uma circunferência. A distância percorrida é 2πr, né? Lembra o comprimento da circunferência? E o tempo é o período, 2πr por t. E o ômega, lembram do ômega? O ômega é a velocidade angular, é o ângulo percorrido no tempo, que pode ser visto como ângulo de 2π radianos, né, que é a mesma coisa que 360 graus, pelo período. E aí eu te pergunto, qual dos dois tem mais velocidade V? Esquece a fórmula, só pensa. Velocidade V tem a ver com percorrer distância. Eles completam a volta ao mesmo tempo, então eles têm a mesma rapidez. Não, eles têm a mesma rapidez na hora de completar a volta. A pergunta é, esse cara percorreu a mesma distância que o Brasil? A velocidade do satélite geoestacionário é maior do que a velocidade de rotação da Terra, porque ele, ao mesmo tempo, percorre uma distância muito maior. Mas a velocidade angular leva só em conta o ângulo. Ele percorreu uma distância maior, sim, mas fez 360 graus ou 2π radianos, a mesma coisa que a Terra fez. Senhor, eles têm o mesmo ômega? Sim. O satélite geoestacionário tem o mesmo ômega da Terra, neste caso, porque percorre o mesmo ângulo, 15 graus por hora.
que é o 360 graus dividido por 24 horas, vai dar 15 graus por hora. Aproveitando, meus queridos, para um satélite se manter em órbita, ele necessita de uma força. Quem disse isso? Tio Isaac Hamilton, que disse, por inércia, sem força, ninguém gira. Por inércia, ou tu tá parado, ou tu tá em linha reta. Se tu tá girando, alguém tá te forçando. Que força é esta? A força gravitacional. Queridos, prestem muita atenção. Neste caso, a força resultante centrípeta é a força gravitacional. Massa vezes a aceleração centrípeta, massa do satélite, é a força gravitacional. G, massa da Terra, massa do satélite, dividido pela distância entre os dois ao quadrado ali. E eu posso abrir a fórmula e seguir nessa brincadeira aqui, mas já estou aproveitando para fazer uma rápida revisão de dinâmica também com vossas excelências. Certo, meus amores? Alguma dúvida aqui? Lembrem que num satélite em órbita circunferencial, a força faz 90 graus com a velocidade. Por isso ela recebe esse adjetivo de força resultante centrípeta, que aponta para o centro, que provoca os giros. Pode falar, Gabriele. Professor, eu estou tentando lembrar daquele negócio de número mágico do MCU. É só tu me dar os raios que eu consigo achar tudo, né? Sim, sim. A razão dos raios te dá a razão de tudo que for diferente. Então, por exemplo, se esse raio aqui é, sei lá, 7 vezes maior do que esse raio aqui, então a velocidade dele também é 7 vezes maior. A aceleração centrípeta vai ser 7 vezes maior. Tudo que não for igual vai ser ou 7 vezes maior ou 7 vezes menor. Me mandam aqui, o senhor acha que vale a pena rever acoplamento? Você sabe que se vocês me mandam privado, eu acho que eu abrindo aqui... Vocês estão enxergando o chat agora, não estão? Não. Ah, não estão, ele não enxerga. Ah, tá, eu achei que é quando eu abri o chat vocês enxergaram. Acha que vale a pena rever acoplamento? Meus amores, acoplamento é uma questão mais difícil de MCU. Isso vai depender do quê? De quanto vocês já sabem acoplamento, porque não é hora de aprender nada, do quanto vocês estão querendo pontuar em física, porque se vocês querem pontuar bem em física, vocês não precisam mirar nas questões difíceis, né? Então, se vocês querem pontuar só bem, porque física é muito fácil de pontuar. Agora, não, se eu quero matar pau, bom, daí aí tu vai. Agora, tipo assim, tu tá sabendo o resto tudo? Já sabe o pêndulo? Pêndulo simples, eu sempre esqueço o pêndulo simples. Vai revisar pêndulo. Se tiver tudo bonitinho, se já tiver com a vida ganha, você vai para os acoplamentos. Se não, nem pensar, porque é uma parte difícil. E leve isso para todas as partes, mas essa dica aí, né? Para tudo na física aí. Certo, queridos? Mandaram aqui de novo. Essas de satélite são consideradas difíceis? Não, mano, acho que a questão é questões de astronomia, que deve ser a questão 2 ou 3 da prova de vocês, possivelmente 2 e 3, tá? Questões de astronomia não é muito difícil serem questões difíceis, tá? São questões relativamente fáceis, é um assunto que vale a pena você saber e que, cara, não tem prova da URG sem alguma coisa de astrofísica, tá? Força centrípeta realiza trabalho, meus amores, isso não é uma coisa que vocês têm que decorar, vocês precisam pensar quantos graus a força centrípeta faz com a velocidade. 90. Ela não ajuda, não dá energia, ela não prejudica, não tira energia. O trabalho dela vale 0. Qualquer força que fizer 90 graus com a velocidade e, portanto, com o deslocamento, não está dando energia nem tirando energia. O trabalho realizado por ela é 0. Prova é que o corpo pode tranquilamente ficar girando aqui com velocidade constante em módulo, certo, pessoal? Então, não, força centrípeta não realiza trabalho. Mais alguma dúvida, meus amores? Tranquilinho? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês são as famosas transformações gasosas. As transformações gasosas, pessoal, que eu estou apostando aí também nesse ano. O que nós temos que saber sobre transformações gasosas? Que gases podem sofrer mudanças nas suas variáveis de estado. Um gás, ele tem aqui, ó, 5 moléculas, por exemplo, aqui também, e ele tem aqui uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial, que podem ser mudadas para uma pressão final, um volume final e uma temperatura final.
E esta mudança, gás pode comprimir, expandir, esquentar, esfriar, pressurizar ou despressurizar, sempre a partir de duas maneiras diferentes. Trabalho é uma delas, e/ou calor. São estas as duas trocas de energia possíveis que um gás pode fazer. Trabalho, meus caros, atenção, trabalho é quando a gente faz força no gás, aí eu faço uma compressão, ou quando, imagina que vocês estão lá dentro do balão, vocês são o gás, quando o gás faz a força no ambiente, o gás realiza o trabalho, uma expansão. O trabalho é algo que está sempre associado a uma mudança de volume, aumento ou diminuição. Do mesmo jeito, o calor, né, meus amores? Calor, vocês, pelo amor de Deus, espero que saibam que para ter calor, nós precisamos ter o quê? 2 corpos, esse gás não pode estar isolado, tem que ter um outro corpo ao redor dele, e esses corpos têm que ter uma diferença de temperatura para que o calor sempre flua de quem está mais quente para quem está mais frio, necessariamente. Certo, meus amores? Eu dei um mau jeito na academia. Puta que pariu, tô ficando velho. Tá? Esse é o preço que a gente paga por ser uma grande gostosa. Não, tô brincando. Tá, olha, e fazendo perna. Fazia 5 anos que eu não fazia perna. Fazer um agachamento, fudeu minhas costas. Moral da história, não façam perna. Tá, vamos lá então. O que acontece então, gente? Mandaram no chat sobre... kkk. Tá. O que acontece então? Presta atenção. Toda transformação gasosa tem que ter trabalho ou calor. Um dos dois tem que ter. Então, por exemplo, suponha que exista uma transformação que não tem calor. Espero que vocês lembrem, a transformação que não tem calor se chama transformação adiabática. O que eu sei com certeza que vai acontecer numa transformação adiabática? Compressão ou expansão? Senhor, por quê? Porque se não tem calor na adiabática, o que fez a transformação acontecer foi a expansão ou a compressão. Então não tem como ser adiabática e também não ter compressão. Um dos dois tem que existir, possivelmente os dois. Tem uma transformação também que o volume não muda, não tem compressão nem expansão, se chama isovolume, isovolumétrica. Essa transformação só pode acontecer se o gás estiver em contato com algo mais quente ou algo mais frio. Por quê? Porque não tendo trabalho precisa ter calor. Essas são as transformações que quando não tem um, tem o outro. As outras transformações vão ter as duas, trabalho e também calor, tá? Então, sempre precisa necessariamente existir. Um soro adiabática tem que acontecer rápido ou estou ficando doida. Um dos jeitos de acontecer adiabático são rápidas compressões ou rápidas expansões. O outro jeito é que o gás esteja isolado, tipo dentro de uma garrafa térmica, não consegue trocar calor com nada ao redor dele, isolado de qualquer outro corpo, porque para ter calor, né, como vocês bem sabem, a gente precisa no mínimo de 2 corpos. A relação, queridos, destas variáveis de estado, ela é aquela, P0 V0 por T0 é igual que PF VF por TF, e esta relação vale para qualquer tipo de transformação gasosa que, porventura, eles colocarem ali para a gente. Só que, claro, se acontecer da transformação gasosa ser isotérmica, quer dizer, a temperatura é constante, essas duas temperaturas são iguais, eu corto. Se acontecer da transformação ser isobárica, significa que a pressão é constante, aí P0 é igual a PF, e aí eu posso cortar. E se acontecer de ser isovolumétrica, ou isocórica, nome bosta dela, ou isométrica, mas isocórica eu bosto, eu corto aqui com aqui. Fizeram uma pergunta, Sor, a expansão reduz a temperatura? A expansão tenta reduzir a temperatura. Não posso me jogar na conclusão precoce. Expandiu e esfriou? Não pode, porque pode estar entrando calor do outro lado. Quando tu olha para a expansão e compressão, tu só está olhando para o trabalho. Tu só pode tomar uma decisão se tu tiver informações sobre os dois, porque às vezes eles estão em contrariedade. Um está tentando esfriar, o outro está tentando esquentar, tem que ver quem é maior.
A famosa lei da nuvenzinha que eu já tinha passado para vocês, né? Então, cuidado com isso. E não esqueçam, a energia interna do gás, que vai entrando, trabalho, será? Ela é diretamente proporcional à temperatura do gás. E aqui não é nem pega ratão, tá, pessoal? Aqui é pega Beagle muito ratão mesmo. Vocês têm que ter vergonha. É esquecer de passar isso aqui para Kelvin, né, pessoal? Isso aqui não é nem pega ratão mais, tá? Celsius, soma 273, você chega no Kelvin, tá? Fechou? Uma outra dica importantíssima que eu trago para vossas excelências é aquela que muita gente não sabe. Não esqueçam que PV é igual a nRT. E, portanto, PV por nR é T. E, portanto, queridos, a temperatura é proporcional ao produto PV. Portanto, quando eles entregarem para a gente na prova o nosso gráfico favorito, se a prova da URGS botar o diagrama PV para a gente sorri na hora, a gente fica feliz, que é o nosso gráfico favorito, certo? A gente precisa saber lidar com esse gráfico de todo jeito. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B, e aqui eu tenho uma transformação assim, que tem muito cara de uma isoterma, transformação isotérmica, né? Tem cara. Será que é? Vamos ver. O que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui nós temos 2, 8, aqui nós temos 1, 7, por exemplo, os valores. O que esse gráfico me mostra? Bom, primeiro, o que esse gráfico mostra até mesmo para a nossa concorrência que faz uns grupos chinelo, que não é nem um grupo maravilhoso que nem esse, até eles sabem. Até eles sabem ver pressão e volume. E dizer, o gás está baixando a pressão, claro, está indo de 8 para 2. O gás está aumentando o volume, claro, está indo de 1 para 7. Olha como eu sei ler gráfico. Não, isso aí basta tu não ser um completo imbecil, né? Para tu conseguir olhar ali pressão e volume. Tá, agora a gente vai ter que ver mais. Esse gráfico é maravilhoso porque ele mostra as 3 variáveis de estado. Pressão, volume e também temperatura. Como que ele mostra a temperatura? No produto PV. Quem é o produto PV desse ponto? 8 vezes 1, 8. Quem é o produto PV desse ponto? 2 vezes 7, 14. Moral da história, meus amores, o produto PV está aumentando e, portanto, a temperatura também está aumentando. Eu consigo enxergar, e a razão entre as temperaturas... Não pode ser que a temperatura é 8 e 14, né, pessoal? Não dá, que é proporcional, não é igual ao produto PV. Mas, olha, teria que dividir por NR ainda para achar a temperatura. Eu posso, por exemplo, dizer, sem medo de errar, que TA por TB, a razão entre as temperaturas, é 8 por 14. Posso tranquilamente colocar isso. A razão entre elas é igual a 8 por 14. Isso eu posso fazer. Diretamente proporcional, né? Posso fazer regrinha de 3. Isso significa, pessoal, que vocês estão enxergando aqui pressão, volume, mas até os chinelão lá enxergam isso, só que vocês estão enxergando também temperatura. Vocês também estão enxergando a temperatura. Professor, Oi. tá, mas tipo assim, ele devia esfriar, né? Aí se ele Não. esquentou, Peraí. Por que ele devia esfriar? porque aumentou o volume. Tá, continua. Mas daí se ele esquentou é porque enquanto aumentava o volume entrou calor. E entrou muito mais calor do que saiu em trabalho. É isso, tá? Tá? Inclusive, meus caros, a gente enxerga P, V, T, energia interna também está aumentando. E não esqueçam que a área desse gráfico ainda por cima, eu não sei calcular essa área, né? Eu sei, vocês não sabem. É o trabalho do gás. A área abaixo da curva vai ser o trabalho gasoso. Então, não esqueçam de todas as informações que um diagrama PV pode trazer para a gente. Agora, vocês não podem fazer em termodinâmica, vocês não podem viajar na termodinâmica sozinhos. Tipo assim, não, senhor, eu pensei assim, ó, porque aumentou a pressão, daí aumentou a temperatura, né? Por quê? Não pode ser precoce. Termodinâmica você tem que ter chão. O chão da termodinâmica, a raiz, é uma equação, PVT, só. Então use e abuse nisso na nossa questão de termodinâmica. Certo, meus amores? Alguma dúvida aqui, queridos? Tranquilinho? Eu escolhi pensar que eles vão ser bonzinhos para a gente. E com a eletrostática, colocar alguma coisa sobre nossa amada blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática, queridos, é a famosa gaiola de Faraday. E repito,
o que eu disse para vocês nas nossas últimas aulas. Passei para vocês a aula de eletrostática de campo elétrico e de potencial elétrico. Vocês não estão dando bons passos na aprovação de vocês se vocês simplesmente ignoraram estas aulas. Elas são muito importantes. Sor, não deu tempo. Então, o que tu está fazendo agora assistindo esse pré-prova se você não assistiu a aula de relatividade e de eletrostática? Você não devia estar assistindo esse pré-prova? Você não devia estar assistindo pré-prova de matemática, biologia? Você primeiro coloca as coisas em dia, depois você faz o que dá para fazer, né? Então, eletrostática, principalmente a primeira aula, pelo menos a primeira aula. A do potencial elétrico é uma merda, tudo bem. A primeira aula tinha que saber, tá, pessoal? Tinha que ler. E a relatividade também, aulinhas rápidas, tá? Só esses valores do gráfico eu podia só jogar na fórmula, eu sempre troco tudo na hora de... Pode, PVT, pode fazer. Tá? Blindagem eletrostática, a gaiola de Faraday. Primeiro, pessoal, muito prático, dentro de um condutor carregado, seja ele do formato que quiser. Por exemplo, aqui, ó, gente, uma casca, sei lá, negativamente carregada. Dentro de um condutor carregado, não temos como levar choque. Se uma pessoa está aqui, por exemplo, ó, pessoal, por mais que a pessoa esteja encostando e por mais carga que tenha, para ela levar choque, esses elétrons, eles precisavam passar aqui por ela, ó, de um lado para o outro. E eis a questão. No interior de um condutor carregado, ninguém leva choque dentro dele. Ah, só por isso que eu tenho que me proteger dentro de um carro, né? Se tiver caindo uma tempestade. Isso, tem nada a ver com os pneus de borracha, tem a ver com a armadura metálica e a gaiola de Faraday. Lá dentro ninguém toma choque, lembra disso. Agora pensa. Para ninguém tomar choque, quer dizer que se eu abandono uma carguinha de prova aqui dentro, mais que ou menos que, ela não sofre força para lugar nenhum. E se ela não sofre força para lugar nenhum, significa, meus amores, que aqui dentro o campo elétrico não existe. Aqui fora, o campo elétrico existe. Aqui fora, ó, se eu boto uma carga aqui positiva, ou ela vai ser atraída, força F, vai ser puxada. Dentro a força vale zero. Dentro a força vale zero. Mas fora tem força. O que significa isso? Daqui para fora temos campo elétrico. Campo elétrico esse que, assim como o campo gravitacional, vai caindo com a distância ao quadrado. O campo fora, pessoal, ele cai com a distância ao quadrado, certo? Já o campo dentro, ele vale 0,000000000. É isso que ele vale. 0,00. O campo dentro vale 0. Isso aqui é a tradução para os físicos de dentro de um condutor carregado eu não tomo choque. Até a tua avó sabe disso. Tem que se proteger dentro do carro. Dentro de um condutor carregado eu não tomo choque. Tá, se eu não tomo choque é que a carga não sofre força, porque ela não mexe para me dar choque. Se ela não mexe, não tem campo. Isso aqui é o vocabulário de terno e gravata. Não há campo elétrico. Então, esse é o gráfico do campo elétrico. Agora, toma cuidado com outra coisa. O potencial elétrico é diferente. Porque dizer para o potencial, aqui dentro a carga não se mexe. Vocês se lembram que para ter movimento de carga, eu preciso ter diferença de potencial? Se ali dentro a carga não mexe, é porque o potencial ali dentro não tem diferença de potencial. O potencial dentro, pessoal, ele é constante. E fora, ele também cai com a distância. Só que ele cai com a distância sem quadrado. Por isso, olha como ele está caindo mais devagar que o de cima, mas também cai em exponencial. A grande sacada é aqui, ó, pessoal, no raio, que é bem aqui, ó, a distância é sempre até o centro. Quando a distância é igual ao raio, bem aqui, ou menos, ó, distância menor que o raio, e aqui distância maior que o raio. Que distância menor que o raio. É nesse momento que o jogo vira. Então, a blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday, que impede que as coisas tomem choque, né, quando estão dentro de um condutor carregado e tal, esta blindagem eletrostática tem duas interpretações diferentes. Dentro o campo elétrico é zero, dentro o potencial elétrico é constante. Alguma dúvida aqui, meus amores? Tranquilo?
Fechou, é nóis? Muito bem. Vamos continuar com a última coisa que eu queria conversar com vocês aqui hoje, que é o física nuclear, que eu estou apostando para a última questão da prova. Mais precisamente, meus caros, lembrar aqui sobre os processos de obtenção de energia nuclear. Não esqueçam, queridos, que a energia nuclear advém da equação de Einstein. A equação de Einstein que diz mc², que eu preciso sempre que sumir matéria, se sumiu massa, aparece energia, e energia pra caralho. E nós vimos dois processos de transformação de matéria, de massa, em energia. Os dois processos são, primeiro, fissão nuclear. O nome já diz, fissão significa divisão. O contrário de fusão é eu pegar um núcleo e fissionar ele em núcleos menores. Por exemplo, eu pego aqui o urânio, que tem 235 partículas, e jogo dentro desse urânio um nêutron, é o start. O que vai acontecer com o urânio? Ele vai se quebrar em dois átomos menores, que eu chamo lixos ou dejetos radioativos, geralmente bário, criptônio. Vai, presta atenção, sumir parte da massa para aparecer uma energia. E o processo ainda gera, como vocês devem lembrar, 3 novos nêutrons vão escapulir daqui. Estes 3 novos nêutrons escapulidos daqui vão dar origem a novas fissões, e uma fissão desencadeia 3, 3 desencadeiam 9, 9, 27, cabum, para Hiroshima e para Nagasaki. Se eu coloco aqui o seguinte, vamos botar vamos escrever isso aqui matematicamente, aliás, quimicamente. O urânio 235 mais um nêutron vai se transformar em bário e criptônio numa reação exotérmica que libera energia, mais 3 nêutrons. Isso aqui seria, ó, pessoal, esse meu desenho num ponto de vista dos químicos. Lembrando, meus amores, a fissão usa um elemento, uma matéria-prima super rara e perigosa, mas ela é fácil de fazer, muito fácil de fazer. O bário e o criptônio são os meus chamados lixos radioativos. Aquela nuvem radioativa que subiu da explosão de Chernobyl, da explosão de Hiroshima e de Nagasaki. E estes 3 nêutrons são importantíssimos, porque eles representam o que nós chamamos de reação em cadeia. 3 desencadeiam 9. É isso que torna a fissão útil. Mas a fissão, pessoal, confia no sumiço de massa. Assim como confia no sumiço de massa também a fusão nuclear. A fusão nuclear, ela também vai confiar no sumiço de massa. Só que ela vai usar 2 átomos bem menorzinhos, o hidrogênio 2, ó, mais e nêutron, e o hidrogênio 3, geralmente, mais N e N, é o hidrogênio 3. E aí, em alta pressão e alta temperatura, eles se fundem virando hélio e um nêutron, que não tem nada a ver com reação em cadeia. Só para fechar o número de nêutrons, e libera uma quantidade gigantesca de energia. Presta atenção, o que tem em comum entre fissão e fusão? É tudo o contrário, não tem uma coisa em comum. As duas somem massa no processo para aparecer energia. E na fusão, muito mais massa é desaparecida, por isso que ela gera muito mais energia. E mais, como é que eu descreveria a fusão? Eu faria hidrogênio 2 mais hidrogênio 3, virando hélio 4, mais apenas um nêutron, que não tem nada a ver com reação em cadeia. Perceba uma reação super exotérmica. Perceba que aqui não temos reação em cadeia e não temos geração de lixo radioativo. Onde que temos fusão? Ainda não temos as usinas de fusão, ainda não, mas estamos quase. Mas temos fusão na bomba de hidrogênio, que é uma bomba nuclear que nunca foi usada, e além disso temos fusão nas estrelas. É assim que as estrelas conseguem lançar o seu brilho para o espaço, para o cosmos.
Certo, meus amores? Alguma dúvida, queridos? Tranquilinho? Meus amores, lembrando a vocês, prova da URGS, tem tempo, vai tranquilo, não desiste rápido da questão. Eu vou postar para vocês amanhã um vídeo de 20 minutos, que é como fazer as questões de fórmula sem saber a fórmula. É um vídeo, acho que eu já mandei para vocês hoje, desculpa, eu mandei hoje para vocês, né? Mandei, né? Eu tô viajando. Mandei, não tô viajando. Mandei sim. E aí, o que vai acontecer? Vocês podem, inclusive, mandar para os amigos, porque é um vídeo aberto isso aí. Ah, não, mandei URGS Resolução 2020, não mandei para vocês. Vou mandar ainda hoje ali nos grupos, tá? Como fazer, é um videozinho de 20 minutos que se chama Análise Dimensional, que ele explica como vocês não devem desistir da questão, simplesmente, eu não sei resolver porque eu esqueci a fórmula, tem jeito da gente pensar. E, queridos, é óbvio, eu sempre digo isso, é óbvio que se vocês ficarem calmos, vocês vão ter um rendimento muito, muito, muito melhor. E é óbvio que é quase impossível vocês ficarem calmos. Então, o que eu acho que vocês têm que fazer? Vocês têm que ficar nervosos, porque se tu não ficar nervoso quer dizer que tu morreu por dentro. Mas tu tem que... Não deixa aquilo... Ai, meu Deus, tô muito nervoso. Gente, tá todo mundo assim. Isso não é uma competição com você mesmo. Ai, meu Deus, eu preciso fazer 750 pontos, se eu não fizer 750, não passa. Não é, tu não tem que fazer 750. Tu tem que fazer mais que suas concorrentes. É uma competição. E numa competição, quando tá todo mundo na mesma barca, nervoso, o nervosismo não faz diferença nenhuma. Tentem racionalizar isso. É normal estar nervoso. É absolutamente normal. E eu quero que vocês pensem muito. E se eu não passar? E se eu tiver que fazer cursinho de novo? Não sei o quê. Pensem um pouco diferente, tá? E se eu passar? Porra, do caralho, imagina se vocês passarem agora. Mas eu acho que eu não passo porque eu quero medicina, é muito difícil, eu não me preparei muito bem. Gente, é possível, acontece. Eu trabalho há 14 anos em pré-vestibular, eu já vi muitas pessoas que achavam que não iam passar, e eu também achava que não iam passar, porque eu via, não, ali falta mais 1 ano, 2 de preparação, e a pessoa passou. Acontece? Então pode acontecer. Tenta vislumbrar isso. Como eu disse para vocês, na pior das hipóteses, meus caros, segunda-feira vocês estão de férias e vocês fizeram uma viagem. É isso que é o pré-vestibular. Pré-vestibular, vocês sabem. Eu sei que vocês sabem disso. Eu acho que no fundo vocês sabem disso. Às vezes a nossa família não sabe, fala, pai, avô, tio, primo, vai perder 1 ano. Isso é coisa de gente velha, não velha, de cabeça velha, sabe? Vai perder 1 ano. Queridos, vocês sabem o quanto vocês aprendem num ano de cursinho. Eu estou falando de conhecimento, coisa que vocês não aprenderam em 10 de colégio, às vezes. É isso, né? O conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Vocês aprenderem física deste jeito que eu explico para vocês, pelo menos, vocês sabem que eu não estou interessado em fazer vocês decorarem, eu estou interessado em fazer vocês pensarem. Essa lógica vocês podem levar a qualquer lugar da vida de vocês. Se vocês tiverem essa lógica matemático-científica, vocês vão ser médicos melhores, advogados melhores. Mas é de humanas. Foda-se. Foda-se. Pessoas que têm esse raciocínio estão bem em tudo que é lugar. E, pessoal, como eu digo para vocês, o pré-vestibular, a jornada do vestibular é uma viagem. E a gente fica enjoado na viagem. Às vezes a gente quer chegar logo, essa merda vai logo, a gente quer desistir, quer descer no meio, não quero mais essa merda, eu vou ficar aqui, a gente fica puta de novo, tá ruim, não aguento mais ficar aqui nessa viagem, já tô viajando essa porra, não sei quanto tempo. E às vezes vocês acham que mas eu preciso chegar lá logo, eu preciso chegar lá. Gente, é sério, o destino vai acontecer. Se vocês não desistirem, vai acontecer, vocês vão chegar lá. Né? Agora, aprendam e entendam que vocês têm uma viagem com uma paisagem bonita em várias coisas do lado de vocês que vocês ganham. Não é tempo perdido. Vocês adquiriram conhecimento, amizades, quem vocês conheceram, quem que ficou amigo, que pode ficar amigo para sempre, né? Pessoas que vocês pegaram. Nunca imaginei que eu ia pegar aquela guria, meu Deus do céu, ainda bem que eu fiz cursinho. Nem que seja para isso, existe, né? Uma aplicação nisso aí também. Né? Mas enfim, e eu espero de verdade que vocês curtam essa viagem. Gente, eu não consigo dizer assim, e por isso eu não consigo dizer assim, eu estimo que todos vocês passem, porque a gente sabe que não acontece. Eu sei, eu sei que todos vocês não vão passar, é fato, né? Isso acontece, a gente sabe disso aí. E eu não consigo dizer também passem, porque dá a entender que, de novo, se vocês não passarem, a jornada foi uma bosta. Eu espero, gente, que na vida de vocês, no ano que vem, se Deus quiser, na faculdade que você sonhar, se não numa faculdade talvez que vocês não queriam tanto, ou se não no cursinho, eu espero que a única coisa que a gente pode
que eu realmente desejo para vocês, que vocês consigam ser felizes nessa viagem, nesse caminho, que vocês consigam estar felizes. Eu tenho muita sorte na vida, porque eu escolhi uma profissão muito bosta, né? No sentido de pouco remunerada, pouco reconhecida, mas eu posso ganhar uma vida, enfim, digna, não sou rico nem milionário, né? Mas é uma vida digna, e eu consigo me divertir todos os dias. O que eu quero muito desejar a vocês hoje é que vocês, na vida de vocês, se divirtam tanto quanto eu me diverti nas nossas aulas de terça, né? Outros alunos também, quando a gente se viu, porque para mim foi do caralho, foi muito legal o caminho, a viagem, independente do final do ano que vai acontecer. Certo, meus amores? Como sempre, eu fico à disposição de vocês pelo WhatsApp, ok? E eu vou mandar para vocês ainda hoje o nosso o videozinho, aquele que eu falei de 20 e poucos minutos, que é um pré-prova que eu fiz para outro curso, que é como fazer a prova sem saber fazer física, né? Você sabe, mas ajuda se vocês esquecerem uma que outra questão. Ah, esqueci uma fórmula, senhor, esqueci 2 fórmulas, senhor, esqueci 17 fórmulas. Bom, pode ajudar vocês. Tá bom, queridos? Se cuidem, uma beijoca para vocês. Obrigado pelo carinho ali. Uma beijoca para vocês. Boa prova. E estamos juntos. Quem precisar conversar, depois estamos aí também. Tchau, queridos. Até mais. Foi um prazer. Foi um prazer metafisicamente orgásmico. Tchau, gente. Até mais.